recebe ao vivo a informação. O futuro chegou na tela do presente. É a nossa cara, é a TV da gente. A TV Diário do Sertão. A nossa cultura, esporte e lazer. Tem tudo aqui na TV. Notícias, melhor programação. Na TV Diário do Sertão. Chegando onde você estiver. Com lindas canções todo dia. E toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão. Vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão. Vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão. A nossa TV. TV Diário do Sertão. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa do finzinho de tarde, início de noite. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. Hoje é quarta-feira, dia 16 de junho, e são precisamente 17 horas e 18 minutos. Em primeiro lugar, como sempre, agradecer a Deus por mais um dia, que seja aí um finzinho de tarde, início de noite, abençoado na tua casa, no teu lar, com toda a tua família. Também a todos os empresários, todos os colaboradores, todos os clientes que visitaram hoje os comércios, né? Que tenha sido um dia tranquilo. Que Papai do Céu abençoe a todos. Agradecer a todos vocês, a minha querida dona de casa, que permite que eu entre todos os dias aí no seu lar, em todos os cômodos, porque com a rede social, com a internet, não tem limites, não tem fronteiras. Agradecer a todos que estão nas nossas plataformas digitais, e são muitas. A você que está agora ligado no Facebook Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. A você que está assistindo o programa agora, nesse momento, pelo nosso site tvdiariodosertão.com.br, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A você que acompanha pela Netline HD TV, canal 3, você sabe, né? Canal 3 é o canal da TV Diário do Sertão, na Netline HD TV. A você que está assistindo pelo nosso canal do YouTube, TV Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, pela companhia. A você que está ouvindo pela Rede Diário de Rádios, muito grato pela sua audiência, pela sua companhia. A você que segue a nossa homepage, programa Checkmate CZ, você sabe que na nossa homepage você está assistindo o programa ao vivo, mas você também tem todos os programas na íntegra, para você assistir a hora que quiser, o dia que quiser, completinho para você, tá certo? Então segue a nossa homepage, programa Checkmate CZ. A você, claro, que já se inscreveu no nosso canal do YouTube, mas se não se inscreveu, se inscreva agora. Programa Checkmate, nosso canal do YouTube. Você não assiste o programa ao vivo, mas você tem todos os programas completos, picotes do programa, para você compartilhar, para você assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tá lá. Um material rico para você de informações, tá certo? No nosso canal do YouTube, programa Checkmate.
vai lá e segue, se inscreve agora, ativa o sininho para receber todas as notificações. A você que segue o nosso Instagram, olha aí no seu vídeo, nosso Instagram é esse aí, hein? Programa Checkmate TV. No nosso Instagram, você sabe, lá não tem fake news, lá só tem fatos. Lá você vai ter picotes do programa, lá você também vai saber tudo o que acontece no balanço diário, quem é o entrevistado do dia, qual a temática que nós vamos tratar. Lá você vai interagir comigo, você vai dar sua sugestão e me ajudar a cada vez mais, né? Fazer esse programa do jeito que você quer, parecido contigo, né? O Balanço Diário é um programa feito para você e com você. É um programa que ensina e emociona. Então esse aqui é o teu programa, fica à vontade, tá? Vai lá, dá sua sugestão, interaja conosco, segue o Instagram, ok? Nosso WhatsApp vai aparecer aí agora, ó. Veja só, 83 o DDD 986531759. Nosso WhatsApp, você fala comigo agora, né? Nesse exato momento, em tempo real, você manda aí, ó, a tua pergunta, o teu comentário, e eu vou aqui, com certeza, né, fazer aí o que você tá sugerindo, tá certo? O que você tá pedindo, nós vamos fazer aqui no Balanço Diário, ok? Então, interaja agora conosco aí, pelo WhatsApp, tempo real. Aproveite e vai logo dizendo aí onde você está, qual a cidade que você está assistindo o programa, né? Teu nome, que eu quero dar uma boa tarde, daqui a pouco uma boa noite, e agradecer muito, muito mesmo a sua audiência e o seu carinho. Olha, gente, hoje no programa, daqui a pouquinho, nós vamos ter a participação de um cara fantástico, tá? Esse cidadão que vai estar comigo, ele já teve uma vez aqui no programa, não no Balanço Diário, ele teve comigo no Checkmate, foi isso, não foi no Balanço Diário. Ele é o proprietário da Central Lab, um grande laboratório aqui na cidade de Cajazeiras, tá? Onde você chegando lá é muito bem atendido, profissionais em excelência lá na Central Lab, e ele também é bioquímico, tá? Ele é bioquímico e ele é também, além de bioquímico, ele é especialista em patologia clínica. É o Luciano Gonçalves da Nóbrega, e nós vamos falar aqui exatamente sobre um tema muito importante. Aliás, o Luciano vai dar uma aula aqui hoje, né? Então, começa a compartilhar o programa, atenção família, veja bem que é assunto de alta relevância, hein? Alta importância. O Luciano vai falar hoje aqui comigo sobre exames laboratoriais para Covid-19, tá? Mas não apenas para Covid. Você que vai assistir o programa, você que está assistindo, você pode interagir, você pode mandar a tua pergunta, o teu comentário, e eu vou fazer aqui ao vivo ao Luciano, tá? Luciano Nóbrega, e ele vai responder aqui a tua pergunta, vai comentar o teu comentário, tá certo? Então aproveite, você tem dúvida, alguma dúvida aí sobre os exames, né? Tanto para Covid ou qualquer outro exame aí, você pode aproveitar o espaço para tirar suas dúvidas. E o Luciano vai convidar você agora para ficar ligado no programa, que daqui a pouco ele vai estar ao vivo comigo. Então, olha aí o convite do Luciano Gonçalves agora. Vamos lá. Olá, os convido para na próxima quarta-feira, às 17h40, assistir e participar do programa Balanço Diário com nosso amigo Fernando Antônio. Discutiremos sobre exames laboratoriais para a Covid. Conto com vocês, forte abraço. Muito bem, então daqui a pouquinho ele vai estar ao vivo comigo aqui, e você, claro,
pode, deve participar do programa, aproveitar para tirar sua dúvida, né? Mandar a tua pergunta e eu vou fazer aqui ao vivo ao Luciano Gonçalves, tá certo? São 17 horas e 26 minutos. Olha, gente, hoje é um dia muito triste para uma família, tá? Uma família que foi destruída. A verdade é essa. Ela foi destruída no dia 16 de março, há exatamente 3 meses atrás. Cajazeiras amanheceu assim com a notícia terrível, né? Uma notícia que deixou todos nós abalados, todos nós realmente tristes, mas essa tristeza depois, ela se tornou assim, indignação. Essa é a palavra. Indignação com a justiça nesse país. Indignação da forma como é tratado, né? A família, tá certo? De uma pessoa que perde sua vida de maneira covarde, de maneira violenta, executado friamente, pode-se dizer assim, tá certo? E o que é que a gente espera quando acontece isso, né? A gente já pensa logo assim, quando acontece uma situação dessa, isso aconteceu talvez num assalto, isso aconteceu uma tentativa de sequestro, né? Porque um homem de bem, ele, quando vem a perder sua vida, infelizmente nesse país, é exatamente por situações como essa. É um assalto, é uma bala perdida, né? É exatamente uma tentativa de sequestro, como eu falei agora há pouco, é na defesa de alguém da família, que a pessoa vai tentar na hora defender e termina perdendo a vida, né? Mas a gente não, a gente começa a ver que a notícia que chegou pra gente desse caso foi uma das mais absurdas que nós poderíamos ouvir, tá? Simplesmente foi uma execução feitas por pessoas que deveriam estar ali para defender o cidadão de bem, para proteger a sociedade, né? Foi executado pela própria polícia, tá? Pela Polícia Civil. A Polícia Civil lá de Sergipe, que estava em uma operação também misteriosa, uma operação assim que teve relatos aí que parece que nem a Polícia Civil aqui da Paraíba estava sabendo que essa operação ia acontecer. Essa é a verdade, né? Mas abordaram o Jefferson de Moura, né? À noite, ele que estava vindo de João Pessoa aqui para Cajazeiras para socorrer o pai dele, que estava doente, estava com a Covid-19, e ele veio aqui exatamente para socorrer o pai, para pegar o pai para levar para a capital, né? E foi abordado ali em Santa Luzia e simplesmente de uma maneira fria, covarde, pode-se dizer assim, de uma extrema violência, tá? O delegado lá da polícia, delegado civil, né? Lá da polícia de Sergipe, né? Simplesmente deu 8 tiros a queima-roupa num cidadão de bem, um pai de família que teve aí a sua vida ceifada, que destruiu a vida da esposa, da filhinha, dos pais do Jefferson, da irmã do Jefferson. Mas até aí a gente já fica assim totalmente sem entender como pode acontecer isso. Mas a gente não previa que a indignação ainda iria aumentar. A verdade é essa, né? Porque os caras que fizeram isso, além de matar, além de tirar a vida do Jefferson de Moura, eles arquitetaram tudo, eles passaram muito tempo sequer para tentar socorrer,
Depois, tiraram as roupas do Jefferson, deixaram apenas de cuecas, soltaram o corpo dele na frente de um hospital, deixaram lá, tá certo? E foram embora para Patos, levando inclusive o veículo dele, mexendo na cena do crime, maquiando a cena do crime de maneira realmente maquiavélica, tá? Essa é que é a verdade. Se reuniram e arquitetaram o que é que nós vamos fazer para maquiar essa cena, para fazer com que isso aqui pareça que houve uma reação e a gente atirou. Aí plantaram uma arma dentro do carro. Essa arma depois foi realmente, a verdade veio à tona, que a arma era de um policial lá de Aracaju. A arma não era do Jefferson, ele não estava armado, ele não andava armado, ele era um cidadão de bem, um pai de família, um homem honrado, e eles armaram tudo isso, e foram lá na delegacia de Patos. Chegou lá, o delegado entregou as armas, entregou a arma que supostamente eles disseram que era do Jefferson, e que o Jefferson teria feito uma reação para poder levar a chegar ao ponto de descarregar 8 balaços, né, a queima-roupa no rapaz, e foi embora para Aracaju. Foi embora, voltaram para lá como se não tivessem feito nada, literalmente. É como se tivessem simplesmente sentado numa mesa de um bar e tomado uma cervejinha. Tomamos uma cerveja, agora vamos voltar para casa. Vamos voltar para casa. Não aconteceu nada, né? Simplesmente brincaram ali e foram embora. E aí a notícia chegou, a família mudou totalmente a vida dessa família, tá certo? Mudou totalmente a história dessa família. Essa é que é a verdade, tá certo? E aí o que foi que aconteceu, né? Simplesmente, depois de tudo isso que eu contei para vocês, depois do legista da Polícia Civil ter realmente feito lá toda a sua perícia e ter dito exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, o que aconteceu, o juiz lá de Santa Luzia, e aí vem a indignação maior, o juiz de Santa Luzia deu uma canetada, essa é a palavra, deu uma canetada, liberando os assassinos, os executores, os bandidos fardados, porque ali não eram policiais. A Polícia Civil não é assim, a Polícia Militar não é assim. Ali eram homens que não dignificaram e não dignificam o distintivo da Polícia Civil, tá? Então simplesmente uma canetada que foi dada colocou em liberdade o delegado, o homem que deu os 8 tiros, e os seus comparsas estão livres, estão soltos. O delegado agora recentemente, inclusive, foi até promovido. Pasme no que eu estou dizendo. Ele foi promovido aí, teve aí uma promoção lá em Aracaju com ele. Um cara que está com um crime desse nas costas. Então é uma indignação extrema. E nós nos solidarizamos aqui com a Gabriela, a irmã do Jefferson. Nos solidarizamos com o pai, nos solidarizamos com a esposa e principalmente com a sua filhinha. Uma criança que estava acostumada a estar com seu pai, a brincar, a viver momentos, e que hoje olha para a mãe dela e pergunta: cadê papai? Eu quero papai. E a mãe fica sem jeito, a verdade é essa, sem saber como explicar para uma criança
que aquele herói, o pai dela, não volta mais. Então, 3 meses desse ocorrido, dessa vergonha. Alô, governador João Azevedo. Alô, secretário de Segurança aqui da Paraíba. Essa vergonha que nós estamos passando. Alô, senhor juiz, que assinou, que deu essa autorização para que esse pessoal ficasse livre. Como é que pode? Como é que o senhor consegue? Como é que o senhor consegue dormir, colocar sua cabeça no travesseiro, depois de tantas evidências como essa, e o senhor dá um habeas corpus desse, pode-se dizer assim, né? Uma autorização para que esse pessoal seja liberado e esteja em liberdade. É realmente inadmissível. Não dá para a gente entender como é que pode uma coisa dessas. Produção, eu quero que vocês coloquem, eu sei que a gente não pode colocar o áudio, né? Porque tem música e termina bloqueando o programa. Questão de direitos autorais, né, que infelizmente acontece aí no Facebook, no YouTube. Mas vamos colocar essas imagens, viu, produção? Vamos colocar para todos os nossos telespectadores, vamos colocar essas imagens para que a sociedade, para que você que está me assistindo agora, aqui na Paraíba, no Brasil, fora do país, que as grandes emissoras de TV, eu não entendo, sinceramente eu não entendo, como é que o programa fantástico da Rede Globo de televisão, como é que ainda não pegou esse caso? Alô TV Cabo Branco, aí em João Pessoa, afiliada da Rede Globo de televisão. O que é que está faltando para vocês mandar esse caso para ser relatado minuciosamente no Brasil e no mundo? Para que isso aí chegue para todo o país, para que seja feita justiça. O que nós estamos querendo é simplesmente, olha só aí, até peço desculpa, né? Tá certo? Pela maneira dúbia que eu vou falar aqui, tá? Mas o que nós estamos querendo é que a justiça faça justiça. Eu vou repetir: a justiça faça justiça. Então, Rede Globo de televisão, TV Cabo Branco, como eu queria estar num espaço desse agora, para me poder dar uma abertura dessa, a nível nacional, até internacional, tá certo? Com toda a visibilidade que a Rede Globo tem, que o programa Fantástico tem. Isso é matéria para passar no Fantástico. Alô TV Cabo Branco, isso é matéria para passar no Fantástico no domingo, mas passar tudo minuciosamente para ver se finalmente esses mal policiais voltam para o lugar que é o lugar correto deles estarem, dentro da cadeia, preso. É isso que tem que acontecer. Produção, mesmo sem som, vamos passar as imagens de Jefferson com a sua família e com seus amigos agora. Muito bem. Então fica aí o meu repúdio, fica aí a minha indignação, que não é só minha não, isso aí é de toda a sociedade, isso é uma vergonha, isso que nós estamos aí falando agora e presenciando essas imagens de uma família feliz, de um cidadão de bem, honrado, de um homem
que não tinha nenhum deslize, que não era bandido e que teve uma morte como se fosse o pior dos bandidos. Ele teve uma morte como se fosse realmente um traficante que estava trocando tiros com a polícia e levou 8 tiros. Essa é que é a verdade. Mas só que o caso dele, ele morreu sem sequer ter tido a oportunidade de pelo menos sair do carro e conversar. Ele levou os 8 tiros sentado no banco do motorista, sem poder sequer argumentar e até clamar para que não atirassem. Então essa vergonha aí, eu volto a dizer, eu só lamento. Quem sabe talvez depois desse meu depoimento, talvez desse meu clamor aqui no programa, e que vai repercutir, porque muita gente está assistindo, né? Muita gente vai assistir. Quem sabe não chegue aí na nossa afiliada da Rede Globo, lá em João Pessoa, a TV Cabo Branco, e leve essa matéria para o Fantástico. Leva para a Rede Globo, para o Fantástico, para repercutir ainda mais, para ver se isso anda, porque não pode ficar do jeito que está. Hoje é um dia triste, 90 dias sem Jefferson Moura, 90 dias desse crime bárbaro, dessa execução feita não por bandidos normais, mas por bandidos vestidos de, ou melhor, usando o distintivo da valorosa Polícia Civil. Essa é a verdade e é lamentável. 17h45. Daqui a pouquinho eu vou estar falando com Luciano Gonçalves. Luciano, que é biólogo, bioquímico, ele é também, além de ser bioquímico, ele é, deixa eu dizer aqui para vocês, Luciano Gonçalves, bioquímico e especialista em patologia clínica. Ele que é o proprietário da Central Lab, aqui na cidade de Cajazeiras. Já vai estar comigo para a gente falar sobre os exames laboratoriais para Covid-19. 17h46. Vamos então agora ao Clima Tempo, o serviço de meteorologia na sua cidade, na sua região, para esta quarta-feira. Como é que está aí o início de noite? Como é que vai ser a madrugada? Como é que vai ser amanhã? Vamos ver agora. Clima Tempo, serviço de meteorologia, agora no Balanço. Nesta quarta-feira, áreas de instabilidade continuam atuando em parte da costa do Nordeste, mas a atuação de uma massa de ar seco ainda impede a formação de nuvens carregadas na maioria das áreas da região, inclusive em Salvador e também sobre a capital Teresina, que recebeu algumas pancadas de chuva nos últimos dias. Por causa da infiltração marítima, que é bem comum nesta época do ano, pode chover de forma passageira desde a costa de Sergipe até o litoral do estado do Ceará, inclusive na capital Fortaleza. As pancadas de chuva também acontecem a partir da tarde, com maior risco de alguns temporais em grande parte do centro-oeste, sul e em parte do norte do Maranhão, inclusive na capital São Luís. Atenção para baixos índices de umidade relativa do ar, especialmente nessa faixa que vai desde o centro-oeste da Bahia até o Piauí, onde os índices podem ficar abaixo dos 14% nos períodos mais quentes do dia. O dia começa com 21 graus em Salvador e a máxima de 29, em Teresina a mínima de 22, máxima de 33 graus.
Muito bem, então aí está o Climatempo, serviço de meteorologia na sua cidade, na sua região. São 17 horas e 48 minutos. Já vai estar comigo Luciano Gonçalves, bioquímico, especialista em patologia clínica, proprietário da Central Lab, e nós vamos falar aqui sobre exames laboratoriais para Covid-19. Já comigo ao vivo aqui no programa, mas agora vamos rapidinho atualizar as informações daquilo que infelizmente não para, mesmo em momento de pandemia, mesmo em momento de morte, de doença, a criminalidade anda solta. Vamos então agora ao balanço policial. Agora! Bandidos fortemente armados explodem agência bancária durante a madrugada no Cariri da Paraíba. Uma agência bancária foi alvo dos bandidos na madrugada desta quarta-feira, hoje, no centro da cidade de Taperoá, no Cariri paraibano. Conforme informações da Polícia Militar, os meliantes explodiram o local e em seguida fugiram, espalhando grampos pela BR-238, que liga o município à cidade de Desterro, na região de Patos. Os servidores públicos do Estado recebem seus proventos na referida agência. Não se sabe ainda se houve algum tipo de subtração financeira dos caixas eletrônicos. A polícia realizou diligências na região em busca de localizar os meliantes, mas até o fechamento desta matéria não havia informações a respeito. É como eu digo sempre, a polícia não para de ter trabalho, não para de ter realmente dor de cabeça com a criminalidade. Essa é a verdade. Vamos lá, vamos continuar aqui então com mais notícias no balanço policial. Atenção, mais notícias. Vamos aqui agora a mais uma matéria. Homem armado rouba celular e após se esconder em quintal de residência é preso pela PM de Cajazeiras. Um homem suspeito de praticar um assalto à mão armada e roubar um celular da vítima foi preso nesta terça-feira, dia 15, no bairro do Cristo, aqui em Cajazeiras. Segundo a polícia, o fato se deu no período da manhã, nas imediações do loteamento Santa Maria. De acordo com a vítima, o indivíduo estava numa motocicleta Yamaha prata, armado de revólver, e teria subtraído seu celular e em seguida foragido em direção à BR-230. Mediante as informações, a PM iniciou as diligências e se dirigiu ao bairro do Cristo, onde conseguiu localizar a motocicleta usada no crime. A partir daí, as guarnições auxiliaram no cerco policial, que resultou na prisão do fugitivo. Ele já havia pulado diversos muros na vizinhança e foi encontrado escondido no quintal de uma das residências. Em seguida, após uma varredura nas imediações, foi encontrado o revólver calibre 32, utilizado no crime, bem como o celular roubado. O acusado foi conduzido até a delegacia de Cajazeiras para serem tomadas as providências cabíveis. É isso aí. Então tem que ter muito cuidado, porque realmente os caras estão pegando tudo, viu? Estão pegando celular, estão pegando dinheiro. Não tem boquinha não.
Se der bobeira, eles levam mesmo, tá bom? Mais uma notícia aqui, mais uma notícia de crime, mais trabalho aí para a polícia, tanto a polícia militar como a polícia civil. Segundo o suspeito de assalto a comércio de frutas em Cajazeiras, deixa eu ver aqui, meu Deus, sumiu aqui, peraí, só um minutinho, o programa ao vivo é assim mesmo. Deixa eu ver aqui que a matéria sumiu, vamos lá. É apreendido, delegado dá detalhes, olha aí, é o doutor Ilamilton Simplício, esse delegado aí que não dá moleza, hein? Doutor Ilamilton Simplício, que chegou aqui no lugar do doutor Glauber Fontes, delegado seccional aqui de Cajazeiras. O atual agora é o doutor Ilamilton, que esteve aqui comigo no programa, está fazendo um trabalho assim espetacular, tá? E escreveu, não leu, aqui em Cajazeiras e região, o doutor Ilamilton vai lá e pega. Vamos ouvir aí o que ele tem a dizer. Solta o vídeo, produção. Não tem vídeo? Rapaz, aqui na matéria tem um vídeo, viu? Ah, não baixaram o vídeo, então tá bom, eu vou ler a matéria. Tudo bem. Então vamos lá. O segundo indivíduo suspeito de ter roubado um comércio de frutas localizado às margens da BR-230 em Cajazeiras, na saída para o estado vizinho do Ceará, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, foi localizado pela polícia no período da tarde. Pela manhã, um jovem de 22 anos foi detido após diligências por um matagal próximo ao local onde aconteceu o assalto. Com ele foi apreendido uma moto roubada e um revólver. Já no período da tarde, o segundo envolvido foi localizado pela polícia militar. Trata-se de um adolescente de 16 anos, o qual portava uma pistola. Conforme as investigações, o rapaz de maior é ex-funcionário do ponto comercial, hein? Olha só, o cara já trabalhava lá, então sabia de tudo, né? Sabia de todos os caminhos para chegar até o dinheiro, né? Além das armas e da motocicleta apreendidas, foi recuperada a quantia de R$ 17.950. Conforme o delegado da 20ª Delegacia Seccional de Polícia Civil de Cajazeiras, doutor Ilamilton Simplício, foi lavrado o auto de prisão em flagrante do maior e o auto de apreensão em flagrante do adolescente, onde o jovem de 22 anos será encaminhado para o presídio e o menor conduzido ao lado do garoto. Agora vejam só, nós estamos falando de um garoto que tem 16 anos de idade, um garoto que legalmente já tem direito de, nas próximas eleições, votar para presidente da República desse país. Quer dizer, interessante, com 16 anos o cara pode votar para presidente, ele pode escolher o futuro do país, mas ele não pode, tá certo, ser penalizado pelo crime, porque ele é considerado de menor. Dá para você entender isso? O cara com 16 anos, que sabe pegar numa arma, sabe matar, sabe atirar, sabe roubar, mas não pode responder que é de menor. Agora pode votar. Ei, Brasil, hein? Esse país realmente... Ô, produção, eu vou parar com a matéria, não vou nem ler mais isso aqui. Eu não vou nem ler mais, viu? Eu quero pedir aqui os aplausos, produção, para essa imbecilidade da nossa lei. Pois é um absurdo. O cara tem 16 anos de idade, você que está me assistindo agora. O cara com 16 anos de idade, ele pode pegar você na rua, pode pegar uma arma e dar um tiro em você.
mas ele é de menor. Para a justiça ele é de menor. Ele vai para o lar, ele não vai para o presídio. Agora ele pode votar. Então, vê se você entendeu o que eu estou dizendo. Dá para entender o que eu estou dizendo nesse país? É brincadeira, né? É brincadeira. 17 horas e 58 minutos, eu já estou com ele, hein? Já está comigo aí ao vivo. Ao vivo já está comigo o doutor Luciano deixa eu ver aqui, Luciano Nóbrega, né? Luciano Nóbrega, Luciano Gonçalves da Nóbrega, ele que é bioquímico, olha só, bioquímico e especialista em patologia clínica, além de ser o proprietário de um dos grandes laboratórios aqui de Cajazeiras, a Central Lab. Luciano, meu querido, em primeiro lugar, agradecer demais a sua participação, muito obrigado. Sei que você é uma pessoa super ocupada, mas você arrumou aí um tempinho na sua agenda para dar essa contribuição à sociedade. Da gente falar aqui sobre os exames laboratoriais para a Covid-19. E não apenas para a Covid, porque o público pode mandar a sua pergunta, o seu comentário e tudo que for relacionado a exames laboratoriais, Luciano está aí para responder. Luciano, seu boa noite a todos os nossos telespectadores. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os espectadores. Muita alegria que eu venho aqui participar mais uma vez do seu programa. Estou, de fato, aqui à disposição, né, para esclarecer, tirar dúvidas sobre, né, quaisquer exames, né. O foco da nossa conversa hoje é sobre a principal crise de saúde da humanidade dos últimos anos, né, talvez dos últimos 100 anos. E, enfim, estou à disposição. Muito bem. Luciano Gonçalves da Nóbrega, só para vocês terem uma ideia do cara que está aqui comigo agora, né? Ele é bioquímico pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em patologia clínica pela Universidade Federal de São Paulo, mestre pela Universidade Federal de Campina Grande, professor de Medicina e Enfermagem na Universidade Federal de Campina Grande, diretor do laboratório Central Lab. Luciano, você falou algo aí muito importante. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria perguntar a você realmente sobre isso que você falou, que é muito forte, né? Você que é um cara que estudou muito, você que é um cara que é professor, ensina hoje, né, a futuros médicos, futuros enfermeiros, né? Um dia você chegou a imaginar que o planeta, eu vou dizer assim, o mundo, passaria por uma situação dessa? Porque o que eu pelo menos, né, sempre que eu via uma situação dessa, eu via em filmes, eu via epidemias, eu via pandemias em filmes, com o avanço da tecnologia, a chegada do homem lá na Lua, né? Tudo avançando aí, todo dia, a tecnologia disparada. A gente não podia imaginar que poderia surgir um vírus que iria desafiar, como esse vírus está desafiando a ciência. Um dia passou isso na tua cabeça? Você chegou a imaginar que isso seria possível? Por favor. Bem, como profissional de saúde, Fernando, a gente cursa diversas disciplinas e dentre elas a microbiologia, né? Onde nós estudamos bactérias, vírus, fungos, né? E assim, obrigatoriamente nós estudamos a história das doenças infecciosas, né?
a humanidade já passou por várias crises sanitárias, né? Peste negra, gripe espanhola, né? Entre outras. Porém, eram doenças que, devido ao fluxo menor de deslocamento, né, entre os continentes, elas estavam mais circunscritas a determinados locais, né? Europa, Ásia, América do Norte, né? Como profissional de saúde, a gente realmente já esperava que em algum momento uma nova infecção, ou bacteriana ou viral, fosse acometer a humanidade. Isso é cíclico, né? Isso ocorre de tempos em tempos, mas como ser humano, né, realmente nos pegou de surpresa, ainda mais da forma abrupta como foi, né? E, enfim, está sendo muito difícil para profissionais de saúde, para toda a humanidade, né? A gente está vivendo além da crise sanitária gravíssima, né? Uma crise econômica, um distanciamento social que traz acometimento físico, mental, né? Então, enfim, é coisa de filme, né? Com certeza nós estamos fazendo parte de um momento histórico que, né, vai estar nos anais da humanidade, nossos netos, bisnetos, enfim. Daqui a 1000 anos, esse momento será tratado nos livros de história. Muito bem. Luciano, eu vou pedir a você só um minutinho, também aos nossos telespectadores, até porque eu vou ter que chamar o intervalo. Houve um pequeno probleminha no Face aí, mas o pessoal já está restabelecendo. Eu vou chamar um intervalo, rapidinho, a gente volta, tá? 18h04, já eu estou de volta com a entrevista, com o bate-papo com Luciano Gonçalves. Voltamos já! Iogurtes, queijos, requeijão, doce de leite, sucos. O que torna o seu café da manhã mais gostoso, o que torna o seu dia mais gostoso. A Isis está completando 25 anos. São 25 anos trabalhando com toda a tecnologia, qualidade, segurança e respeito para trazer os melhores produtos à sua mesa e fazer a sua família mais saudável e feliz. Isis, gostoso como viver bem. Lojão Rio do Peixe. Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones ao seu alcance com os melhores preços e condições especiais. Isso você só encontra aqui. Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática, a solução que você procura. Muito prazer, somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. O melhor pelo menor preço, você só encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos ou a prazo a perder.
perder de vista. No carnê, no cheque ou no cartão. Leia Livraria e Magazine. O ano inteiro com você. Cajazeiras, Paraíba. Está chegando o Orçamento Democrático 2021. Vai ser totalmente digital, mais fácil de participar. Acesse e cadastre-se. Procure sua região, veja as obras, escolha e vote. Chame os amigos, a família, compartilhe. Quanto mais gente participa, mais democrático fica. ODE 21, com você a gente avança mais. Governo do Estado, somos todos Paraíba. Estamos de volta com o programa Balanço Diário. São 18h08. Eu estou com ele, Luciano Nóbrega, bioquímico, diretor do Central Lab, Laboratório Central Lab, aqui na cidade de Cajazeiras, especialista em patologia clínica. Luciano, meu querido, então vamos dar início aqui à nossa entrevista. Houve um pequeno problema, mas já foi restabelecido, tá certo? Luciano, eu queria que você, por favor, começasse, né? Fazendo um resumo aí pra gente sobre a Covid-19, tá? E durante esse resumo, tá? A gente tem algumas imagens aqui que logo que você solicite, o pessoal da produção vai estar colocando essas imagens para que você possa explicar melhor, tá? Esse resumo sobre essa terrível doença. Fique à vontade, por favor. Então, Fernando, muito já se falou, mas para a gente conseguir arrematar o que nos propomos a discutir aqui, que são exames laboratoriais da Covid, é importante a gente detalhar um pouco algumas características do vírus, né? Então, a Covid é uma doença viral, né, produzida pelo coronavírus, que é, na verdade, um vírus de origem animal, é um zoonovírus, né? Não é nenhuma novidade para a ciência, já é um vírus conhecido. Nós tivemos a última doença de coronavírus foi a MERS, né? Uma síndrome lá no Oriente Médio, né? Também respiratória. E, enfim, aí nós estamos vendo uma imagem, né? Um modelo do vírus, né? É um modelo padrão dele, né? Pode passar para a próxima imagem, né? Passar para a próxima imagem, produção. Então, é importante nós atentarmos que o vírus, ele não é um ser vivo, tá? Ele utiliza de células vivas do hospedeiro para poder se replicar. Sem essas células, o vírus não consegue desenvolver seu ciclo vital, né? Então, o coronavírus, uma vez infectando um hospedeiro, né, no caso, né, o corpo humano, ele vai se conectar às células por algumas estruturas, né? Então, se vocês atentarem bem para a imagem, é importante atentar bem para algumas estruturas que eu vou reforçar aqui, porque a gente só consegue entender qual teste deve ser feito, por que tal vacina eu não devo fazer determinado exame, se eu entender a estrutura básica do vírus, né? São várias estruturas, mas as duas principais são a proteína S, né, que ela forma esse bastão, né, aí em azul na imagem, mais externo, né, tá escrito aí em inglês spike proteína, né, ou proteína S, e o núcleo capsídeo, a proteína N, que ela fica no interior da cápsula viral, né? Então, os testes sorológicos que a gente faz, aqueles testes após 10, 12 dias de sintoma, os testes para saber se a vacina realmente produziu efeito, eles são baseados na pesquisa de anticorpos
voltado para essas duas estruturas. E essa proteína S, essa famigerada proteína S, é ela quem se liga aos receptores das nossas células, né? Então, elas se ligam nos receptores das células das vias respiratórias e demais tecidos, e aí fazendo com que o vírus adentre, né, ele consiga injetar seu material genético, seu RNA, né, e aí ocorre o processo de replicação, e aí muito mais vírus serão jogados em circulação, causando, né, todo o estrago que a Covid faz, tá? Então, o que é a Covid? É uma doença viral que esperava-se que ela tivesse apenas sintomas, né? Seria uma síndrome respiratória, né? Como é a influenza, como são outros adenovírus, rinovírus, né? E que causasse apenas sintomas de coriza, doença respiratória no trato superior, inferior, no máximo levando a uma pneumonia. Mas, na verdade, a doença se apresenta hoje, né, já é bem conhecido, atingindo praticamente todos os sistemas. Então, além da doença pulmonar, nós temos uma doença vascular, né? Nós temos, em alguns pacientes, comprometimento cardíaco, comprometimento hepático, comprometimento renal. Então, uma doença bem difusa, né? Gerando, né, um espectro muito grande de alterações no corpo, né? E que, por vezes, em alguns pacientes ainda não se sabe bem, né, porque determinados indivíduos que são jovens, saudáveis, né, até já tem relatos de atletas que desenvolveram formas mais graves da Covid, né, chegam até ao óbito, né, enquanto que eu tenho indivíduos também, está bem relatado também, vários indivíduos idosos, diabéticos, hipertensos, ou seja, com comorbidade, que seriam supostamente indivíduos de um grupo de risco, né. Esses indivíduos têm sintomas leves e, às vezes, muitas vezes, não precisam até ser hospitalizados. Acredito que todos que nos escutam, né, nos veem, já conhecem na família essas duas situações que eu citei, né? Pessoas sem comorbidade que agravaram, alguns até chegando ao óbito, e outras que em tese seriam indivíduos, né, que precisariam ser hospitalizados, né, os cuidados seriam mais intensivos, são indivíduos que têm sintomas leves. Então, ainda é uma doença que temos aí 1 ano e 7 meses. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde só a reconheceu em janeiro de 2020, né, há 1 ano e 6 meses. E temos muito a aprender, a ciência tem muito a aprender. Está bem claro que, como toda doença inflamatória, não há tratamento preventivo, né? Nós temos algumas medicações que são utilizadas de acordo com o quadro clínico de cada paciente para tratar aqueles sintomas clínicos, né? Mas um tratamento preventivo ainda é muito questionável, né? E, aparentemente, a única saída para essa crise sanitária será a vacinação em massa. Então, voltando para a imagem, né, é importante que vocês lembrem dessa estrutura S, né? Essa proteína S e a proteína N. São elas que vão desenvolver a resposta imunológica, né, os famosos anticorpos IgM e IgG, que praticamente todo mundo hoje, a humanidade, foi apresentado, né, foi apresentada a esses anticorpos, né, mesmo aqueles que não militavam na área de saúde, e começaram a ter que entender qual teste eu devo fazer, né, em qual período que faz. A gente vai falar sobre isso mais à frente, para entender o que é mais adequado, né, qual teste deve ser realizado para confirmar a vacinação. Isso ainda ainda não é uma certeza absoluta, mas mais à frente eu vou apresentar para vocês. Gostaria que passasse... Não, só um segundo. Nessa imagem ainda, se a gente olhar para essa estrutura, né?
Luciano, Oi. Eu quero pedir a você só um minutinho, por favor. Nós acabamos de receber aqui uma informação que nos deixa muito tristes e preocupados, tá? E estamos justamente falando desse problema, dessa doença. Acabou de chegar para a gente agora, nesse momento, inclusive nós temos um áudio curtinho, né, que eu vou reproduzir para vocês, a notícia de que, infelizmente, tá? Eu digo infelizmente, pode ser felizmente, porque a medicina é que sabe, né? Mas diante do que a gente vê, a gente coloca essa palavra infelizmente, né? O nosso prefeito aqui de Cajazeiras, o senhor José Aldemir Meireles, ele acabou de ser entubado, tá? Então, a situação complicou realmente para o prefeito José Aldemir e ele foi entubado. Pelo que a doutora Paula fala no vídeo, não é mais o problema da Covid, mas sim o problema cardiológico, já que o prefeito José Aldemir, ele usa marca-passo, tá? Então ele vai para São Paulo, ele está em João Pessoa, mas vai ser transferido para São Paulo amanhã, mas infelizmente, né? A gente diz isso diante do que a gente vê no país, né? Felizmente, pela medicina que tem o recurso, né? E vamos orar, vamos pedir muito a Deus, que Deus interceda na saúde do prefeito José Aldemir, mas ele acabou de ser entubado. Então, por favor, produção, vamos reproduzir esse áudio curtinho da doutora Paula Francinetti, esposa do prefeito José Aldemir, onde ela comunica isso agora, nesse exato momento, com exclusividade aqui no Balanço Diário. Solta aí o áudio, por favor. Silvano, gostaria que você informasse a todos os companheiros e companheiras que Zé Aldemir acabou de ser entubado e amanhã de manhã já está tudo pronto, já foi tudo acertado e amanhã de manhã estarei levando ele para São Paulo, para o Hospital Sírio-Libanês, e vamos rezar, pedir a Deus, mas a complicação não é mais pelo coronavírus. A complicação mais é o problema cardíaco, como ele tem aquele marca-passo, o desfibrilador, então está descompensando. Então a saturação dele começou a cair e não... Muito bem, eu apenas vou retirar a questão da exclusividade na TV Diário do Sertão, no programa Balanço Diário. O áudio foi passado para o blog do Silvano Dias, tá? Então mandaram esse áudio aqui para mim, então com exclusividade aqui na TV, no Balanço Diário. Mas foi enviado para o blog do Silvano Dias, a quem eu dou os créditos, tá? E agradeço pelo envio do áudio, tá bom? Tem algumas pessoas, produção, que estão pedindo aqui para passar o áudio novamente, porque chegaram agora e não conseguiram ouvir o áudio completo. O áudio é bem curtinho, né? O que a doutora Paula diz é o seguinte, é que o prefeito José Aldemir, agora, nesse momento, acabou de ser entubado. E ela afirma no áudio que o problema não é a Covid, o problema é cardiológico. O prefeito, ele tem marca-passo, tá? E aí é aquelas velhas complicações, né? Que daqui a pouco o Luciano pode até acrescentar alguma coisa pra gente em relação a isso, as complicações pós-Covid. Eu mesmo tive a Covid e fiquei com algumas sequelas, tá certo? Graças a Deus já estou recuperado, mas logo que eu saí da doença eu tive sequelas, né? Não cheguei a ser entubado. Então, produção, muita gente pedindo aqui para passar de novo, reproduzir o áudio. Vamos passar novamente então o áudio da doutora Paula Francinetti, deputada estadual e esposa do prefeito
José Aldemir. Passa novamente aí. Silvano, gostaria que você informasse a todos os companheiros e companheiras que Zé Aldemir acabou de ser entubado e amanhã de manhã já está tudo pronto, já foi tudo acertado e amanhã de manhã estarei levando ele para São Paulo, para o Hospital Sírio-Libanês, e vamos rezar, pedir a Deus, mas a complicação não é mais pelo coronavírus. A complicação mais é o problema cardíaco, como ele tem aquele marca-passo, o desfibrilador, então está descompensando. Então a saturação dele começou a cair e não... Muito bem, vamos então orar, todos aí, eu mesmo já vou colocar nas minhas orações, né? Que o prefeito José Aldemir se recupere, volte, né, bem como a gente espera que ele volte. Lamentavelmente complicou, porque quando chega a entubar é porque realmente houve complicações, né? Mas vamos torcer que tudo dê certo e eu espero a partir de amanhã, quem sabe, durante a semana, tanto eu como todo o jornalismo aqui da TV Diário do Sertão. Nesse momento não existe lado político, nesse momento não existe situação, não existe oposição, nesse momento existe uma vida como tantas que estão aí, não apenas a do prefeito José Aldemir, mas de todos que estão nesse momento aí também em hospitais, também entubados, que a gente pede a Deus é que todos se recuperem, tá? E vamos orar aí pelo prefeito José Aldemir, que ele supere isso e volte recuperado, ok? Luciano, você quer falar alguma coisa a respeito? Você como cidadão aqui de Cajazeiras também, empresário, né? Amigo do prefeito José Aldemir, sobre essas complicações que a doutora Paula falou, né? Disse que devido a ele ter marca-passo, houve a descompensação. Traduza isso aí em miúdos para os nossos telespectadores. Fique à vontade. Então, como eu iniciei falando, né, a Covid, ela causa uma resposta inflamatória, ela acomete praticamente todos os tecidos, né, inclusive o aparelho cardíaco, no coração. Né, o prefeito já é bem sabido que ele é portador de arritmia e ele precisa de um marca-passo para justamente regular, né, a sua frequência cardíaca. Quando você tem um processo inflamatório muito extenso, como é na COVID, né, isso interfere com a função cardíaca. Né? E assim, o que eu posso dizer é isso, né, não sou médico, não estou acompanhando o caso, mas rogar a Deus para que né, o prefeito consiga, né, recuperar, restabelecer sua saúde e dar serenidade à família, aos amigos, né, porque é um momento difícil, e torcer, né, para que ele, com a força que ele tem, ele é um homem de muita força interna, né, e com o suporte da medicina, ele vai, se Deus quiser, conseguir vencer mais essa batalha. Ô Luciano, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você não é médico, mas você entende da medicina. Quando uma pessoa como o prefeito José Aldemir, na idade dele, com esse problema que ele está agora, né, foi entubado, já usa marca-passo, o fato dele sair da capital João Pessoa e ir para São Paulo, num momento desse, na sua visão, isso aí não seria assim, minha pergunta, não seria de certa forma até prejudicial? Porque já sabemos o seguinte, né? O próprio senador José Maranhão saiu de João Pessoa, foi para São Paulo e ficou num dos grandes hospitais lá de São Paulo e, infelizmente, não sobreviveu, né? Eu digo isso porque quando eu tive a Covid, surgiu também um momento assim na minha família de me tirar aqui de Cajazeiras e me levar para João Pessoa. E médicos chegaram e aconselharam o seguinte: melhor não levar,
melhor deixar aqui, porque é a distância, a viagem. Tudo bem que não vai de João Pessoa para São Paulo de ônibus, de carro, vai de avião, né? Mas todo esse fato de tirar de um hospital, levar para outro, entubado, com problema, a sua visão em relação a isso, é uma decisão assim, normal? É uma decisão acertada? O que é que você pode falar a respeito disso? Olha, Fernando, como todo procedimento clínico, né, o uso de uma medicação, um procedimento cirúrgico, né, pode levar, ao invés de um benefício, pode levar a um malefício, é o que a gente chama de efeito colateral, né? Precisaria avaliar, saber exatamente o que está cometendo o prefeito. Foi noticiado que ele está com Covid, sabemos que ele é portador de cardiopatia, né? Mas em relação à Covid, o tratamento é de suporte, né? É de contenção da resposta inflamatória. Então é mais medicamentoso, não é um tratamento cirúrgico que requer um procedimento mais avançado, né? Agora, como ele é cardiopata, né, de repente essa transferência está sendo devido à cardiopatia. Eles estão enxergando, né, a equipe médica de João Pessoa está enxergando que em São Paulo, no Sírio-Libanês, né, ele vai ter um suporte melhor. Se for puramente a Covid, a gente sabe que não, e realmente foi o seu caso até que você citou, né? Mas em relação a outras patologias, nós sabemos que São Paulo é um centro de referência não só no Brasil, na América Latina, né? Então, talvez por isso ele está sendo deslocado. Mas aí somente quem está conduzindo, né, a família que está próxima, e a equipe médica que vai poder responder com precisão se o risco do deslocamento, que há um risco, né, você manusear um paciente, você retirá-lo do UTI, mesmo com suporte de uma UTI aérea móvel, né? Mas é um risco, né? Traz algum tipo de risco, né, de agravar o quadro do paciente. Muito bem, eu estou recebendo agora informações, viu, Luciano, aqui, chega informações aqui, o seguinte, o prefeito de Cajazeiras, José Aldemir, está entubado para estabilizar seu quadro de saúde, que se agravou nas últimas horas. A previsão era de remoção por UTI aérea para o Hospital Sírio-Libanês. A unidade está com lotação máxima, o que levou a família a optar pelo Instituto Nacional do Coração, INCOR, em São Paulo. A informação foi dada agora há pouco pela doutora Paula Lacerda, mulher de Zé Aldemir, tá? Então, não é o Sírio-Libanês, ele vai para o INCOR, porque o Sírio-Libanês está lotado. Aliás, como tantos e tantos hospitais nesse país, com UTIs lotadas, né? Então, segue aquela mesma linha, espero que não o final, mas segue aquela linha do senador José Maranhão, né, que também saiu de João Pessoa para ir lá para o Sírio-Libanês e chegou lá, estava lotado, aí foi para outro hospital. A mesma coisa está acontecendo com o prefeito José Aldemir, porém eu espero que o final seja diferente, né, que ele vá para o INCOR, mas volte para Cajazeiras vivo e bem de saúde, né? É o que a gente espera. Assim, eu particularmente, minha opinião, mas eu não sou médico, tá? Eu estou aqui falando, posso estar falando um bocado de besteira, a verdade é essa, né? Não sei, no momento desse, num quadro como esse que o prefeito está, levar para São Paulo, e nem é para o Sírio-Libanês, está lotado, se bem que o INCOR também é um grande hospital,
Mas eu não sei, é como o Luciano falou, é uma faca de dois gumes, né? Ninguém sabe. Bom, vamos torcer, vamos pedir a Deus que dê tudo certo, porque Deus é Deus, né? Deus é Deus e, como eu falei há pouco, agora não tem mais situação, não tem mais oposição, não tem quem fala bem, não tem quem fala mal, agora é deixar a política de lado, a politicagem de lado e olhar o homem, não é o prefeito, é o homem, José Aldemir, a vida, o homem fora o cargo político, né? É isso que a gente tem que fazer. Luciano, vamos dar continuidade. Você ainda tem alguns quadros para mostrar, é isso, para falar? Sim. Você quer que coloque outra imagem aí? Vamos voltar só na mesma imagem. A mesma imagem, produção, por favor. Na anterior. A anterior é essa, a anterior. Anterior, produção. Antes daquela primeira que você mostrou. Aqui estava, no momento que ele estava falando, por favor. Essa aí, pronto. Isso, essa. Pronto. Então, só para a gente reforçar, essa imagem ela diz muito, né? Então, ela mostra a estrutura do vírus, né? Lembrar a proteína S, a proteína N, né? E aqui mais abaixo eu vejo como o vírus se liga aos receptores de membrana. Esses receptores que a gente chama ACE, né? São os receptores da enzima conversora de angiotensina, né? O que o nosso sistema imunológico faz é tentar reconhecer, né, as células infectadas com o vírus e produzir imunoglobulina, destruindo as células infectadas e impedindo que novos vírus se conectem a células sadias, né? O nosso sistema imunológico consegue debelar a doença, né? Então, veja que essa ligação aí que a gente está vendo, mas no canto inferior esquerdo, né, de um vírus se ligando a esse receptor, é ela que vai produzir, né, a entrada do vírus, a replicação, o que a gente chama de viremia, a multiplicação do vírus. Pode passar, por favor? Próxima imagem, por favor. Então, aqui nós estamos vendo nessa imagem um vírus, né, um coronavírus, né, isso obviamente é um modelo na ilustração, e ao redor desse coronavírus, esses Y são imunoglobulinas. São as imunoglobulinas, são justamente as IgMs, IgGs, IgAs, né, que são produzidas pelos as células sanguíneas linfócitos e que vão ajudar a debelar a COVID. Esses Yzinhos, essas imunoglobulinas, elas são moléculas produzidas pelo nosso corpo. São essas imunoglobulinas que nós pesquisamos nos testes sorológicos, aqueles testes que estão na segunda fase da doença, né? Ou seja, na segunda semana, na segunda para a terceira semana, né? Após o 12º dia do início dos sintomas. Os exames da primeira etapa da doença, até o 10º dia do surgimento dos sintomas, eles pesquisam o vírus, ou aquela proteína S, ou a proteína N que a gente viu na imagem anterior. Eu acredito que, com isso, né, vai nortear o que a gente vai discutir mais à frente. Pode passar, por favor, próximo. Próximo slide. Pronto. Nesse slide aqui, a gente vê acima, né, no canto superior esquerdo, uma IgG, uma imunoglobulina G, uma proteína G, e abaixo um vírus, né, um coronavírus que se conectou e ele vai entrar na célula. Quando esse vírus, o que está mais, a imagem que está mais à direita, né, no centro do slide, ele é revestido por essas IgGs, as IgGs se ligam a ele, ocorre o impedimento para o vírus se ligar nos receptores de membrana. E aí eles não conseguem infectar e o sistema imunológico vai conseguir destruir, né, o que a gente chama de fagocitar, como as células de defesa elas vão lá e vão morder esse vírus e vão destruir, debelar esse vírus, né? O indivíduo ele se cura da COVID, né,
ou quando o seu próprio sistema imunológico, né, produz anticorpos suficientes para fazer esse processo, ou então quando esse indivíduo foi previamente vacinado e ele já tem essas imunoglobulinas, a IgG, né? E é ela que vai conferir, né, juntamente com a resposta celular, né, ela é quem vai conferir a segurança ao indivíduo contra a infecção, a uma nova infecção do Covid. A gente sabe que a Covid, nós podemos ser reinfectados, tá? Pode passar? Pode passar, produção. Próximo. Perdão, não, terminamos. Essa imagem aí é quando a gente for falar dos testes. Pronto. Ô Luciano, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é de alta relevância, certo? Qual a importância do laboratório para a Covid? Qual a importância? Olha, então, o laboratório ele atua de duas frentes na Covid. A primeira é a detecção da doença, né? E nós temos dois tipos de testes. Os testes que detectam até do 1º ao 10º dia são os testes que pesquisam vírus. Ambos são feitos ou via suave, que é o mais comum, né? Aquele suave que é muito chato de coletar, mas é necessário, né? Incomoda um pouco. Se introduz o suave no nariz, né? Essa introdução precisa ser até lá a parede posterior da fossa nasal, por isso que incomoda e às vezes sangra, né? Não adianta só passar o suave no nariz, superficialmente, nessa área da fossa nasal mais externa, não. Tem que tocar até lá o final, né? E hoje a gente já tem também testes em saliva, né? Que tem uma sensibilidade menor do que os testes de suave, mas são utilizados em alguns casos específicos, como bebês, enfim, pacientes que têm fenda lábio palatino, enfim, que há alguma restrição para o uso do suave, tá? E os testes sorológicos a partir do 10º dia, que a gente vai, já citei a pesquisa de imunoglobulinas, né, IgM, IgA e IgG, né? Então, o laboratório é muito importante nessa etapa de diagnóstico da doença, de auxiliar o médico a diagnosticar, fechar, concluir, né, o diagnóstico da doença, visto que a COVID, ela guarda sintomas muito similares às demais viroses respiratórias, H1N1, os rinovírus, os adenovírus. Nós temos mais de 30 vírus respiratórios circulando, né? E precisa se fazer o diagnóstico diferencial, tá? Além do suporte no diagnóstico, o laboratório se faz muito importante, principalmente para aqueles casos em que os pacientes com COVID desenvolvem uma forma mais severa da doença, tá? Com certeza, Fernando, você necessitou de fazer exames diários, por vezes os exames precisam ser repetidos mais de uma vez no mesmo dia. Todos os dias eu já acordava coletando sangue, todos os dias tinha exame, todos os dias. Infelizmente se faz necessário esse acompanhamento, né? Além de exames de imagem, né, tomografia, raio-x, né, o médico fazendo avaliação clínica, né, em vários momentos do dia, os exames laboratoriais também se fazem importantes. Para quê? Para aferir a gravidade da doença, né? Como eu falei lá no início, é uma doença COVID, ela produz uma resposta inflamatória, então aferir, a gente medir se essa resposta inflamatória está aumentando ou está diminuindo, é importantíssimo para o médico conduzir ali qual vai ser a intervenção medicamentosa, se precisa, por exemplo, no caso do prefeito Zaldemir, suporte de ventilação mecânica, né, intubação, né, colocar um tubo na traqueia do indivíduo para levar oxigênio, suporte de oxigênio. Então, o laboratório se faz muito importante também nessa etapa,
de monitorar a progressão da doença. E em alguns pacientes, eu não sei se é o seu caso, Fernando, mas tem vários pacientes que relatam ficar com sequelas da Covid, né? Então, conseguem ter alta hospitalar, já levam a vida praticamente normal, porém com algumas sequelas, né? E aí também o laboratório é necessário para o pós-Covid, né? Hoje, na verdade, já se fala em medicina pós-Covid, né? Profissionais que estão atuando durante essa etapa após o paciente vencer a doença, né? Ou seja, o laboratório está ativo, né, em todas as etapas aí da doença. Muito bem, estou conversando com o bioquímico especialista em patologia clínica, Luciano Nóbrega, também diretor da Central Lab, laboratório aqui da cidade de Cajazeiras, um dos grandes laboratórios, referência aqui em Cajazeiras. São 18 Fernando, horas e 40... Desculpe me interromper, mas eu vou ter que pedir que o pessoal aqui está mandando mensagem. Nós temos laboratório também em Juazeiro do Norte. Na verdade, é o único laboratório 24 horas em Juazeiro do Norte, laboratório privado, né? Atendemos lá os 2 maiores hospitais privados. Temos laboratório em Aracati, também funciona 24 horas. Aracati, no Ceará, minha querida Aracati. Em Itapipoca, tá? Também é um laboratório de 24 horas, funciona tanto em Aracati como em Itapipoca. Nós funcionamos para hospitais, né? Atendendo hospitais, e também em Goiânia, fora as demais cidades. Estou dizendo isso até sendo aqui, né, quebrando o protocolo, porque os outros colaboradores pediram aqui, Luciano, pede para falar das outras cidades também. Muito bem, então olha aí, o Central Lab em Juazeiro do Norte, Itapipoca, Aracati, Ceará, em Goiânia também. Então um abraço a todos os colaboradores aí desse grande laboratório que é uma referência, com certeza, onde está. Só está faltando mesmo, Luciano está aqui no Balanço Diário, mas logo, logo ele vai estar com certeza com a Central Lab também divulgando aqui no Balanço Diário. Luciano, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já para continuar a nossa entrevista. Voltamos já. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Loteamento Joca Claudino, um empreendimento de sucesso. Agora continua na segunda etapa. Chegou a hora do melhor negócio do ano. Loteamento Joca Claudino, com total infraestrutura, pronto para construir e morar. Água, energia e calçamento. Localização privilegiada. Pagamento super facilitado em até 90 meses. Loteamento Joca Claudino. Seu lugar é aqui. Últimas unidades já à venda. Ligue para 839-9315-1975 ou 83-3531-4535. Venha morar ou investir na melhor localização da Zona Norte de Cajazeiras, próxima ao FCG e estabelecimentos comerciais. Loteamento Joca Claudino. Seu lugar é aqui. Lojão Rio do Peixe. Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones ao seu alcance com os melhores preços e condições especiais. Isso você só encontra aqui. Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Do design inovador e do excelente desempenho do Volkswagen Taos. Você percebe a robustez do Taos no seu tamanho e na sua construção sólida que convidam você a viajar. Suas linhas marcantes acabam numa sofisticada e exclusiva assinatura em LED, proporcionando um visual robusto e moderno.
O motor turbo 250 TSI do Taos destaca-se por ter alto torque e potência em qualquer situação. O segredo está no torque de 250 Nm, presente desde as baixas rotações. Ideal para ultrapassagens seguras ou para levar tudo o que você precisa na bagagem, sem perder performance. Sinta, conecte, proteja, apaixone-se. Conheça o Volkswagen Taos. Volkswagen. Está chegando o Orçamento Democrático 2021. Vai ser totalmente digital, mais fácil de participar. Acesse e cadastre-se. Procure sua região, veja as obras, escolha e vote. Chame os amigos, a família, compartilhe. Quanto mais gente participa, mais democrático fica. ODE 21, com você a gente avança mais. Governo do Estado, somos todos Paraíba. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário. Agradecer a todos pela audiência maciça aqui no programa, todos os dias, na TV Diário do Sertão. Agradecer aqui ao Kim Alves, professor Kim, obrigado pela audiência, pela companhia. Rita Vitorino, Soneide de Souza, Núbia Cavalcante, boa noite, minha querida. Núbia Cavalcante, Luciano, boa noite. Não sei se alguém já fez essa pergunta, mas gostaria de saber qual o período que a pessoa pode ser considerada do Covid e que não corre o risco de transmitir. Já já eu vou perguntar isso a ele. Olha, eu quero falar com você agora, atenção, hein? Nós estamos no mês de junho, é o mês junino, e no mês de junho, o São João é no Atacadão Mega Torra. Olha o vídeo. São João Mega Torra. Este ano é especial para a família, mas não pode faltar roupa nova, casa arrumada e ofertas quentinhas. Coleção de xadrez masculino e feminino, R$29,99. Lindas blusas, só R$29,99. Cardigan de linho ou calça jeans, só R$49,99. Camisa de tecido manga longa, R$39,99. Cobre-leito dupla face casal, por apenas R$59,99. São João, tudo em até 10 vezes no seu cartão Mega Torra. Tudo em até 10 vezes no cartão Mega Torra. Corre para o Torra Torra. Agora você que está pensando em fazer sua feira e está imaginando qual o melhor supermercado, onde tem o melhor preço, onde é o melhor atendimento, produto de qualidade, esse lugar é no Supermercado das Palmeiras. Olha aí, o telefone é 839-9157-2142. O Supermercado das Palmeiras fica na rua Tiburtino Cartacho, número 228, aqui em Cajazeiras. Supermercado das Palmeiras, onde você compra economizando. Eu indico porque eu sou cliente. Vai lá. Agora você que está procurando aquele genérico, aquele seu medicamento com preço especial, com aquele desconto, o lugar aqui é Fran Farma. Fran Farma, você já sabe, olha aí as instalações, o proprietário Francieldo está lá pronto para lhe atender, para deixar você realmente à vontade e resolver o teu problema, hein? Na Fran Farma você vai encontrar medicamento, perfumaria, suplemento. Lá você tem farmacêutico de plantão. Olha só, gente, isso mesmo, tem o menor preço e tem descontos que vão de 20% a 90%. Então o lugar é esse aí, olha, Fran Farma. E o endereço vai aparecer agora no teu vídeo, olha aí, fica na Avenida João Rodrigues Alves, número 130, telefone 839-9411-6030 ou 9178
3033. Fran Farma, sempre cuidando da sua gente. Eu estou falando com Luciano Nóbrega, ele que é bioquímico, especialista em patologia clínica e o diretor-presidente da Central Lab, que atende em Cajazeiras, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Aracati no Ceará, em Goiânia. Olha, é um laboratório realmente onde você fica tranquilo, hein? Chegou, vai resolver o problema, tá bom? Luciano, vamos lá. Deixa eu fazer aqui mais uma pergunta para você, que o nosso tempo está quase indo embora. Deixa eu te perguntar o seguinte, olha só. Quais são os testes disponíveis hoje, tá? E qual o melhor deles? Quais são? Então, não tem melhor teste. Tem qual período, a gente precisa identificar qual é o período dos sintomas ou do suposto contato e infecção, para daí a gente traçar e escolher. Então, do primeiro dia de sintoma ou do contato, né, do dia do contato com o suposto indivíduo infectado com Covid até o 10º dia, nós temos os testes de suaves, são 2. O RT-PCR, que pesquisa o vírus, né, partículas do material genético do vírus, esse é o teste padrão ouro, tá? Esse é o melhor, né, desde que seja coletado nessa fase do primeiro até o 10º dia. E nós temos, a partir do 10º, sim, o segundo teste é o teste de antígeno, aquele teste rápido que está sendo realizado em vários estabelecimentos de saúde, né? É um teste bom, porém com sensibilidade menor. Né? O detalhe dele é que ele precisa atentar todos os passos da coleta, da execução, conservação de temperatura, enfim, né? As boas práticas de laboratório para a sua execução. Mas sendo bem atentado a essas etapas pré-analíticas, é um excelente teste. Após o 10º dia de sintoma ou do suposto contato, aí nós só podemos realizar os testes sorológicos, a pesquisa de GG e IgM, né? E aí eu tenho um teste rápido, que esse é um teste que não é muito bom, tá? Embora todos os serviços realizem, né? Mas ele tem uma sensibilidade e especificidade menor, visto que ele é um teste que não há uma etapa de lavagem do soro, de separação dos anticorpos, né? O que a gente encontra apenas nos testes quantitativos, né? Esses realizados apenas em laboratório, tá? Então, para a pesquisa de IgM e GG, sempre o padrão ouro são os testes quantitativos, principalmente a quimiluminescência, tá? Eu acho que teve uma outra pergunta de uma ouvinte, né, de uma espectadora, em relação a qual o período que não infecta mais, não é isso? Teve sim. A Núbia Cavalcante, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber qual o período que a pessoa pode ser considerada do Covid que não corre mais aquele risco de transmissão. Qual é esse período? Olha, vários estudos apontam que a partir do primeiro dia do sintoma ou da detecção por um teste de suave, né, nós temos que, a partir do 15º dia, esse indivíduo ou não vai infectar ou a carga viral vai estar tão baixa que os testes não conseguirão, os testes de suave não conseguirão mais detectar. Então, a comunidade científica admite-se que 14 a 16 dias é o prazo, né, de quarentena, é o período de quarentena, que o indivíduo poderia estar infectando. Porém, Fernando, é importante relatar que alguns trabalhos mostraram que indivíduos, principalmente os que têm maior severidade no curso da doença, aqueles que estão mais graves, eles permanecem infectando durante um período maior. Tá? Então, o padrão normal para a maior parte da população são 14 dias. Em alguns casos, a gente tem um período maior. Ô Luciano, deixa eu te fazer essa pergunta aqui. Eu acredito que seja uma pergunta assim, de alta relevância.
Eu fico imaginando o que a gente está passando nesse país, tá? No nosso Brasil, quando a gente assiste, por exemplo, agora está havendo a Eurocopa, né? E você, olhando aqueles estádios de futebol na Eurocopa, você vê pessoas já dentro dos estádios, assistindo o jogo de futebol, pessoas sem máscara, tá? Já havendo aquele contato, exatamente devido ao alto número percentual de vacinados. E quando eu digo vacinados, eu não estou dizendo só com primeira dose, não. Porque vacinado mesmo é quando você toma as 2 doses da vacina. Por isso que o nosso país hoje, o Brasil, com 11% apenas de pessoas que tomaram a 2ª dose, tá? Então, quando a gente vê isso, é lamentável, é triste, tá? Quando a gente vê a negligência que houve com relação às vacinas e o alto preço que a gente está pagando. Porque eu acredito que ainda essa semana nós vamos chegar naquele terrível número, aquele número fatídico de 500 mil vidas perdidas. É lamentável. Eu pergunto a você, meu querido Luciano, você acredita na eficácia das vacinas? E aí? Com certeza. Com certeza. Acho que até falei também inicialmente que será a única porta de saída da humanidade para essa pandemia, né? A gente não vai ter outro mecanismo ou tratamento, não há. É vacina. E embora essas vacinas que estão sendo administradas nesse momento, né? Coronavac, Oxford, Pfizer, a Janssen está chegando, né, a Butanvac que está sendo desenvolvida no Brasil, elas têm um pouquíssimo tempo de desenvolvimento, mas elas já demonstraram claramente sua eficácia, né? Tem um estudo feito em Serrana, se os dados estiverem corretos, né, Serrana, cidade de São Paulo, em que toda a cidade foi vacinada, na verdade, 75% da cidade foi vacinada. O número de pacientes sintomáticos, diagnóstico de pacientes sintomáticos, caiu 80%. O número de internações, ou seja, pacientes que contraíram a doença e desenvolveram uma forma mais severa, reduziu em mais de 80%. Então, demonstrando claramente que a Coronavac, que é uma vacina que vários estudos desenvolvidos em todo o mundo demonstram que ela tem uma eficácia menor, mesmo ela tendo uma eficácia menor, ela conseguiu, de fato, trazer um benefício muito grande para aquela população. Então, está muito claro, não é que com a vacina, e aí é preciso que a população se conscientize, né? Mantenha os cuidados, né? Eu fui vacinado, eu não vou ter Covid. Não é isso. A gente tem um exemplo do cantor Agnaldo Timóteo, que mesmo após a 2ª dose, se infectou e veio a óbito, né? Então, a vacina, na verdade, já é sabido, mesmo antes da sua administração, lá no início, os estudos já mostravam que ela diminuiria o número de indivíduos transmitindo, diminuiria o número de indivíduos que necessitariam de internação, e isso desobstruiria os serviços de saúde, que já seria um ganho maior. E o que está ocorrendo na Europa, nos Estados Unidos, né, de haver uma desmobilização dos cuidados do não uso de máscara em ambientes abertos, né, não em ambiente fechado, né, evitar a aproximação, ainda isso permanece, né, os cuidados com a higiene das mãos, né, isso, na verdade, é um experimento para ver até que ponto a pandemia, né, as transmissões vão se desenvolver. Se vai realmente, a vacina vai conseguir conter a transmissão, o avanço da doença, ou se vai haver um recrudescimento, tá? Então, são experimentos que estão sendo desenvolvidos. É importante que se faça para a gente testar a confiança nas vacinas, mas, ao que tudo indica, nós teremos essa porta de saída desse momento muito triste, né, que é difícil ter uma família que não perdeu um ente,
um indivíduo que não perdeu um amigo, né? Eu perdi familiares, amigos, né? Todos os dias vejo a dor das pessoas, né? A gente precisa acreditar, confiar na ciência, né? Nos órgãos, né, nos órgãos sanitários, e ajudar primeiro a si e aos outros, para a gente conseguir vencer essa difícil batalha. Mas vamos conseguir vencer. Luciano, uma última pergunta hoje, mas com certeza faremos outros programas, né? Não apenas com você, mas com pessoas também muito competentes na sua equipe. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para um cara fantástico que você tem aí no seu corpo aí de colaboradores, né? Que é Rildo Sobral, tá? Mandar um abraço para o Rildo, ele já esteve aqui no programa comigo, é um cara fantástico, tá certo? E todos que trabalham com você, eu falo isso de maneira muito espontânea, porque eu admito aqui, eu sou cliente da Central Lab, eu e minha família, e sempre que a gente chega lá no teu laboratório, é muito bem atendido, sabe? Eu quero parabenizar aqui a você por todos os seus colaboradores, desde a moça da recepção até a que coleta lá os exames, tá certo? Pessoal assim muito bem treinado, muito capacitado. Hoje a gente pode se orgulhar de dizer que tem a Central Lab aqui em Cajazeiras, como também acredito que seja a palavra dos moradores de Juazeiro do Norte, de Itapipoca, de Aracati, de Goiânia, tá? Vocês estão de parabéns pelo trabalho, pela seriedade com que vocês fazem o trabalho que vocês proporcionam aí aos clientes, tá? Aí eu pergunto a você o seguinte, Luciano, existe vacina melhor? Existe aquele negócio, que tem gente que diz assim, eu não vou tomar Coronavac, eu quero tomar a da Pfizer, eu não quero a Pfizer, eu quero a AstraZeneca Oxford, tá? Enfim, existe isso ou todas são realmente boas? Eu quero só iniciar, dizer que não só Rildo, mas toda a equipe Central Lab são pessoas fantásticas, formidáveis, e nós somos o que somos devido a esse time. Ninguém faz nada só. Em relação à vacina boa, a vacina boa é aquela disponível, né? Eu não vou mentir e dizer que não há diferença de efetividade, de eficácia entre as vacinas. Isso aí já está bem sabido, mas eu acho que é importante, mais importante, é a gente reforçar que a vacina boa é aquela que nós temos à disposição, né? Quem tem possibilidade de se vacinar, agradeça, isso é um privilégio, né? Menos de 10% da população mundial conseguiu vacina, né? Os 100% talvez só em 2023. Então, quem tem disponibilidade de se vacinar, o faça, né? Você está preservando sua vida, está preservando a vida de sua família, de seus amigos, das pessoas que você ama. Então, não olha para a vacina, tá? Vai na vacina oferecida, né? Siga as orientações pré-vacinais e pós-vacinais, tá? A gente está agora em campanha também de outras vacinas, né? Foram as vacinas que impediram, por exemplo, que a poliomielite, né, avançasse, que o sarampo, a catapora. Então, a humanidade chegou até aqui, né, devido às vacinas, né? E o Brasil é um país que sempre esteve à frente, né, na vanguarda em campanhas de vacinação. A gente precisa avançar, é verdade, o ideal era que 100% da população tivesse vacinada, mas infelizmente não é uma realidade que se apresenta no momento. Mas, enfim, a mensagem que eu deixo, não escolham vacina, tá? A melhor vacina é aquela disponível. Muito bem. Luciano Gonçalves, muito obrigado pela sua participação, uma alegria imensa
Espero realmente que você volte, porque sempre nós teremos assuntos aqui a discutir desse trabalho fantástico que é feito nos laboratórios, tá? Um abraço aí a todos que trabalham com você, a sua esposa também, que está sempre lá, recebe a gente muito bem. Parabéns aí pela companheira que você tem, tá? Deixo aqui o espaço para seu boa noite, suas considerações finais e mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu agradeço demais, Fernando, o convite, é uma honra, uma alegria participar. Eu sei que você traz pessoas que realmente podem contribuir muito ou pouco, né? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, levando informação. Estarei à disposição para novas visitas, né? E é isso, é desejar saúde e paz a todos, né? Que o nosso prefeito consiga se recuperar em nome dele. Todos os outros enfermos dessa triste doença, né, que estão aí, os nossos hospitais estão cheios, né? Então, enfim, esperar que isso passe o mais rápido possível, né, que todos se mantenham bem, com a cabeça boa, isso é importante, para conseguir superar esse momento. Muito obrigado e obrigado a todos que nos assistem também. Muito obrigado, então, Luciano Gonçalves, Luciano Nóbrega, que participou conosco aqui dessa entrevista, falando sobre os exames laboratoriais para a Covid-19. São 19h09, eu quero agradecer a todos pela audiência, pelo carinho, quero terminar esse programa desejando aqui, em nome de todos aqui da cidade de Cajazeiras, tenho certeza que sem nenhuma exceção, tá? O lado político, o lado de se falar da política, da condução política, do gestor José Aldemir, tá certo? Eu tenho certeza que as pessoas que falam, tá? E falam, cada um tem sua opinião, tá? Eu não estou aqui criticando ninguém que fala A ou B, mas eu tenho certeza que nesse momento todos, unanimemente, estão voltados para a saúde, para a recuperação do prefeito José Aldemir. Mandar aqui força para a doutora Paula, a esposa do prefeito, para seus filhos, todos os seus familiares, e que todos entrem em oração, né? Para que ele supere esse momento difícil e consiga se recuperar e voltar para a nossa cidade, voltar bem, né? Voltar com saúde para continuar tocando aí o trabalho dele, tá certo? Então desejo a todos uma ótima noite e vamos pedir a Papai do Céu que dê tudo certo, não apenas para o prefeito José Aldemir, mas para todos que estão precisando da intercessão divina na sua recuperação. Muito obrigado, Brasil. Até amanhã às 17 horas. Amanhã, meio-dia, tem Olho Vivo. Eu volto às 17 horas com o seu programa Balanço Diário. Boa noite. Tchau.